Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Médiuns. Sim, pessoal, hoje nós começaremos a finalizar já o capítulo 19, porque já terminamos as perguntas e respostas, né? Porque esse capítulo, a maior parte dele foi composto de perguntas e respostas, e agora a gente vai entender um pouco mais, vai fazer alguns comentários, né, algumas anotações, né, adicionar mais conteúdo para o que nós vimos nas perguntas e respostas, tá bom? Pessoal, vamos lá. Então, o item, tá? 224 no capítulo 19. O espírito que se quer comunicar compreende todas as línguas, porque elas são a expressão do pensamento. E ele compreende pelo pensamento. Então, gente, a linguagem universal, né? Inclusive, eu não lembro se a gente vê nesse livro, no livro dos médiuns ou no livro dos espíritos. Acredito que seja no livro dos espíritos ou até nos dois. A linguagem universal é o pensamento, né? Pelo pensamento, o espírito ele consegue se comunicar, entende? E eu reflito muito sobre isso em relação a essa questão do pensar, como o nosso pensamento ele é, em 1/1000 de segundo a gente já tá pensando nas coisas e refletindo e consegue pensar em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente leva isso para um lado de se comunicar, a comunicação fica muito mais fluida, digamos assim. A gente consegue eu, pelo menos, quando eu tô pensando aqui com as 1000 vozes da minha cabeça, eu consigo me comunicar muito melhor, de forma muito mais expressiva. E o espírito que quer se comunicar, ele compreende todas as línguas, porque a comunicação ela ocorre pelo pensamento. E aí ele fala aqui, e para transmitir esse pensamento é preciso de um instrumento. E o que seria esse instrumento? O médium. Então, olha só que incrível, pessoal. O médium é esse instrumento, tá? A alma do médium, que recebe a comunicação do espírito, que nós vimos isso em episódios passados, não pode transmiti-la senão pelos órgãos de seu corpo. Esses órgãos não podem ter para uma língua desconhecida a flexibilidade que tem por aquela que lhe é familiar. Então vamos lá, pessoal. O espírito quer se comunicar, certo? Para isso ele precisa de um instrumento, certo? O instrumento é os médiuns. A alma do médium, tá? O espírito do médium, a alma do médium que recebe a comunicação do espírito. Mas que não pode transmitir, não tem como transmitir essa mensagem que a alma recebeu sem os órgãos, sem o ato de fazer ali dos órgãos, entende? Do seu corpo. E esses órgãos não pode ter, para uma língua desconhecida, a flexibilidade que tem por aquela que lhe é familiar. Não tem como ter essa diferença, entendeu? Distinguir se eu falo só português, se meus órgãos vão saber se eu falo português, inglês, japonês, entendeu? Não tem essa diferença. E aí ele fala aqui, um médium que sabe falar apenas francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês, por exemplo, se o espírito quiser. Mas os espíritos que já acham a linguagem humana demasiada lenta, em comparação à rapidez do pensamento, pois abreviam o quanto podem, se impacientam da resistência mecânica que experimentam. E aí a gente entra num tópico muito legal para ser conversado, que é o quanto a comunicação pelo pensamento ela é rápida. Então, por exemplo, uma vez eu comentei com uma amiga minha que eu queria muito que a gente pudesse se comunicar. Eu pensasse e conseguisse mandar mensagem para ela, porque a gente tinha tanta coisa para conversar e a gente conversava pelo celular e era difícil. Eu queria poder ter essa capacidade e ela falou também que queria. E aí a gente pensa o quanto é rápida a nossa mente, né? De pensar ali, de se comunicar. E o que acontece? A nossa linguagem, gente, a nossa forma de se expressar, ela é muito lenta. Se até nós que estamos aqui acostumados, somos humanos, encarados, estamos achando a nossa linguagem lenta, igual eu que eu queria ter como se comunicar com a minha amiga pelo pensamento, porque seria mais rápido, mais prático, imagina para um espírito. É óbvio que é lento, gente, eles acham. E aí, para os espíritos que acham a linguagem humana demasiado lenta, né, comparando com a rapidez do pensamento, então não tem nem, né? Vamos comparar, gente, a rapidez do pensamento? Pois abreviam o quanto pode e eles ficam impacientes, gente, com a resistência mecânica que experimentam. Então, como às vezes os médiums vão apresentar uma certa resistência ali, ao escrever em uma outra língua, a resistência mecânica, né? Eles acabam não tendo muita paciência para, por exemplo, passar ali a linguagem numa língua diferente. Por exemplo, eu que sou brasileira, eles me passarem, sei lá, uma mensagem em francês, então vai ser mais complicado, vai levar mais tempo, vai ter mais esforço, então, né, digamos assim.
Então, eles não têm muita paciência para isso, né? E aí ele fala o seguinte, olha só que interessante. Aí está o motivo porque não o fazem sempre. É também a razão pela qual um médium novato que escreve penosamente com lentidão, mesmo na própria língua, não obtém em geral senão respostas breves e sem desenvolvimento, tá? Então, primeiro, tá? Ele já tá falando aqui que essa é a razão, a maior razão normalmente dos espíritos não fazerem isso. E também, muitas das vezes, né, os médiuns novatos que estão começando ali já estão escrevendo mais lento, né? Porque eles estão iniciando, então não dá para um médium que acabou de iniciar escrever ali mega rápido, né? Então tem todo um processo. Mesmo na própria língua, eles na maioria das vezes obtêm respostas breves e sem desenvolvimento. Então já acontece isso, porque os espíritos gostam mais de ser diretos, né? E aí entra uma experiência que eu vivi, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que uma vez tinha feito um grupo de psicografia, né? Eu tava, né, iniciando assim, igual eu falei, a minha mediunidade ela nunca foi pro lado de psicografar, mas eu já tentei algumas vezes. E aí tinha uma colega minha do meu lado e nós duas estávamos psicografando. Ela começou a psicografar e logo depois eu comecei a psicografar. Fiz a minha mensagem, uma mensagem curta, e ela continuou escrevendo. E aí quando ela terminou, nós fomos ler as cartas, né? A mensagem dela era longa e falava algumas coisas. Vou dar um exemplo, falava A, B e C. Quando eu fui ler a minha mensagem, ela falava A, B e C, mas de uma forma completamente direta e breve, sabe? Sem desenvolver, da forma, porque ela psicografava mais que eu, então ela desenvolveu muito melhor a mensagem, deu mais detalhes. A minha mensagem foi exatamente igual a dela, mas muito breve, muito direta, tipo A, B e C, tarará, 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 e finalizou. Tanto porque, igual eu falei, a minha mediunidade ela não é muito pro psicografia. Eu acredito que em partes também é por conta que eu tenho a mente um pouco mais acelerada, então para mim receber uma mensagem extremamente detalhada talvez seria um pouquinho mais difícil, e aí exigiria mais, e aí viveu exatamente o que está escrito aqui, e aí no caso aconteceu exatamente o que eles falam aqui, então para vocês verem como acontecem essas diferenças. E aí ele fala aqui, ó, assim os espíritos recomendam de não fazerem por seu intermédio senão perguntas simples, para aquelas de alto alcance. É necessário um médium formado que não oferece nenhuma dificuldade mecânica ao espírito. Então, de fato, no começo, gente, né, principalmente quando você não tem prática, comece com perguntas simples, fáceis, nada muito querendo detalhes ou perguntas muito profundas, né? Que, assim, para conseguir ter mais facilidade ao escrever, criar mais hábito, treino e conforme você vai melhorando, vai refinando e o espírito consegue se comunicar melhor e melhor. Tá? Para aqueles de alto alcance, realmente é necessário de um médium formado que não oferece nenhuma dificuldade mecânica ao espírito. Não tomaríamos para o leitor um estudante que apenas soletra. Um bom operário não gosta de se servir de maus instrumentos. Então é óbvio, um espírito vai escolher um médium que está ali de acordo com o que ele precisa passar. Se ele precisa passar uma carta, né, para o presidente, ele não vai escolher um médium que acabou de iniciar, né? A não ser que tenha algum propósito, né? Então, igual eu falo, né? Cada caso é um caso, mas isso é muito raro de acontecer. Ele vai escolher um médium realmente aqui que não oferece nenhuma dificuldade mecânica para poder psicografar, tá bom? Pessoal, continuamos então agora na semana que vem, tá? Um beijo, tchau!